Muito bem, pessoal, então agora nós vamos falar sobre o sacramento do batismo. Então, na aula anterior nós fizemos um geral sobre os 7 sacramentos, o que é o sacramento, né? Nós vimos que é um sinal eficaz da graça, né? Esse sinal visível, ele tem a matéria e a forma do sacramento. Então, a matéria é aquilo que é usado no sacramento, por exemplo, como nós vamos ver hoje, o batismo, a matéria dele é a água. A forma do sacramento são aquelas palavras que o padre vai dizer. No caso do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente viu que o batismo é esse sinal visível que transmite uma graça invisível, né? Então, através daquele sinal visível, a gente tem certeza que está sendo transmitido uma graça invisível. E agora a gente vai começar falando sobre o sacramento mais necessário de todos, que é o sacramento do batismo. Ele não é o maior de todos os sacramentos. O maior de todos os sacramentos é a Eucaristia, porque é o próprio corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é o mais necessário, porque sem o batismo nós não podemos ser salvos. Então, um bebezinho que ele morre, por exemplo, sem o batismo, ele não pode ir para o céu. Ele não vai ir para o céu, para o inferno, porque ele não tem culpa de nenhum pecado, mas ele também não vai ir para o céu. Ele vai para aquilo que a igreja chama de limbo, né? Um estado de felicidade natural, mas ele nunca vai ter a visão beatífica. É diferente de se, por exemplo, esse mesmo bebê tivesse sido batizado. Ele teria ido imediatamente para o céu se ele morresse. A gente vê aí o motivo da urgência de se batizar uma criança o mais rápido possível. Então, o sacramento do batismo ele é o sacramento mais necessário, porque Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que quem não fosse batizado não entraria no reino dos céus. Então, a gente vai começar falando sobre esse sacramento. Então, em primeiro lugar, vocês lembram lá naquela aula que a gente falou sobre o pecado original? A gente aprendeu o que lá? Que Deus, quando ele criou Adão e Eva, eles criaram Adão e Eva no estado de justiça original. Então, Adão e Eva, eles tinham o estado de graça, né? Eles tinham aquilo que a gente chama de dons sobrenaturais e os dons preternaturais. Quando eles cometeram o pecado original, eles perderam esses dons. E o maior de todos deles, que é os dons sobrenaturais, né, que é o estado de graça, que era o que permitia que eles fossem para o céu. Então Deus queria poder perdoar Adão e Eva e toda a humanidade, usando a sua misericórdia, mas ele não podia fazer isso, por quê? Porque ele estaria cometendo uma injustiça. Por quê? Porque a humanidade ela tinha uma dívida diante de Deus. Ela tem uma pena a ser paga. E é uma pena tão grande que nenhum homem poderia satisfazer essa injustiça, né? Pagar o preço dessa pena. Então Deus, na sua bondade, ele fez o que? Ele enviou o seu próprio Filho, que é Jesus Cristo, que também é Deus. Então Jesus Cristo, ele é Deus, né? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um único Deus em 3 pessoas divinas. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo e que é Deus, ele se encarnou na Virgem Maria, nasceu e ele se ofereceu na cruz em sacrifício para satisfazer a injustiça que a gente tinha cometido com os nossos pecados. E aí sim, satisfazendo a justiça divina, ele pôde sim nos dar novamente o estado de graça e nos permitir a salvação. Mas esse estado de graça, a graça santificante que ele quer nos dar, ele não deu de modo automático, né? Não foi assim, ele morreu na cruz e todo mundo recebeu novamente o estado de graça. Não. Ele instituiu um meio, um sacramento específico para a pessoa receber esse estado de graça novamente, que é o batismo. Então, a partir do sacrifício da cruz de Nosso Senhor, aqueles que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles iriam receber essas graças que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Então, o batismo, vai dizer o catecismo, é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. O batismo é absolutamente necessário para a salvação,
porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e observar a lei de Deus, de Jesus Cristo e da sua igreja. Então, muito bem. Então, o batismo é esse sacramento para o qual nós vamos nascer para a graça de Deus. Então, nós, antes de sermos batizados, nós estamos mortos espiritualmente. A nossa alma ela não tem o estado de graça. E aí, com o batismo, a gente recebe o estado de graça, né, que a gente chama de graça santificante ou graça habitual. Às vezes eu falo um nome ou outro para vocês saberem que tem esses nomes. E aí sim, se você fosse batizado e logo em seguida morresse, você ia para o céu. Mas se você não é batizado, você nunca vai poder entrar no reino dos céus. Daí a importância do batismo. Tá? Então, o sacramento do batismo, a gente considera ele um sacramento dos mortos, junto com o sacramento da confissão, né? Ou penitência, tem esses dois nomes. Por quê? Porque tanto o sacramento do batismo como da confissão, a gente se aproxima deles quando a gente está em pecado mortal, ou seja, a gente está sem o estado de graça. Na confissão, é óbvio que é possível você se aproximar da confissão estando em estado de graça, para você confessar apenas os pecados veniais. Mas a gente diz que os sacramentos dos mortos é o batismo e a confissão. Então, no batismo, quem se aproxima para receber o batismo não tem um estado de graça, ou seja, está morto espiritualmente. E aí, depois que você é batizado, ou seja, depois que se tem aquele sinal visível daquela graça invisível, né? O sinal visível é a água, que a gente chama de matéria do sacramento, e a forma do sacramento, que são as palavras que vão ser ditas, que é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto o próprio padre derrama a água sobre a pessoa que está sendo batizada. Então, quais que vão ser as graças que vão ser transmitidas no momento do batismo? Então, a primeira delas vai nos dar a graça santificante, que é o estado de graça. Então, a pessoa vai receber aquilo que a gente chama de graça santificante primeira. Quando a gente está em estado de pecado mortal e recebe o estado de graça, a gente chama de graça santificante primeira. Quando tem um aumento, quando o sacramento aumenta esse estado de graça, a gente chama de graça segunda, né? Graça santificante segunda. Então, como no batismo a pessoa não tinha o estado de graça, ela vai primeiro receber a graça santificante primeira, né? Então ela vai estar em estado de graça, assim que ela é batizada. Isso é algo que você não vai sentir com os seus sentidos, né? Você vai crer nessa verdade de fé. A sua alma, com os seus olhos do corpo, você não consegue ver, mas a sua alma saiu da morte e foi para a vida, né? Então o próprio Espírito Santo vai estar habitando dentro de você a partir do batismo. Além disso, né, além do batismo ele conferir a primeira graça santificante, ele vai apagar o pecado original que nós herdamos de Adão e Eva. Se a pessoa batizada é uma pessoa mais velha, né, que ela não foi batizada quando criança e batizou quando ela era mais adulta, o batismo vai apagar também toda pena e culpa dos pecados atuais que ela cometeu durante a vida dela. Então, claro, um recém-nascido ele não tem pecado atual nenhum, ele só tem o pecado original. Mas uma pessoa mais velha que passou da idade da razão, ela já tem os pecados atuais dela. E no batismo vão ser perdoados todos, a culpa e a pena do pecado. Depois, vai imprimir o caráter de cristão. Vocês lembram que tem 3 sacramentos que imprimem caráter na alma, né? É o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Esse caráter que vai ser impresso na alma é como se fosse um selo espiritual que você vai ter por toda a eternidade. Então, um batizado que morre e vai para o inferno, vamos supor que a pessoa é batizada e ela comete um pecado mortal, perde o estado de graça e vai para o inferno. Ainda lá, ela vai ainda assim ter o caráter batismal. E é exatamente por isso que o inferno dos cristãos é muito pior do que o inferno dos pagãos. Por quê? Porque a nossa culpa por estar no inferno é muito maior do que a dos pagãos. Então, esse caráter que vai nos diferenciar das outras pessoas, por quê? Porque essa marca vai nos
identificar como cristãos, né, uma marca espiritual, nós vamos receber no batismo. Depois vai nos tornar filhos adotivos de Deus. Então olha que maravilha, a partir do batismo nós podemos chamar a Deus de Pai, né? Ele é o nosso Pai a partir do batismo. Olha que maravilha. Vai nos tornar membros da igreja e herdeiros do paraíso, porque se o nosso Pai, a partir do batismo, é o próprio Deus, um filho tem direito à herança do Pai, né? Então a herança dos filhos de Deus é o paraíso, é a vida eterna. E torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Então, para você receber os outros sacramentos, o primeiro de todos que você tem que ter é o batismo, né? Então você não pode fazer a primeira comunhão se você ainda não é batizado, não pode fazer a crisma se você não é batizado. Então você tem que ter o batismo, né, como o primeiro de todos os sacramentos. Então olha aí, os efeitos do sacramento do batismo. Vai nos dar a primeira graça santificante, o estado de graça, vai apagar o pecado original e o atual, se você for uma pessoa mais velha, né, se batizando. Vai nos perdoar toda a pena e a culpa devida por esses pecados. Vai imprimir o caráter de cristão na nossa alma. Vai nos fazer filhos de Deus e membros da igreja e herdeiros do paraíso. E vai nos tornar capazes de receber todos os outros sacramentos. Então aquele bebezinho, quando ele vai lá e é batizado, quando é derramada a água sobre ele, o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontecem todas essas graças. Então, através daquele sinal visível da água e das palavras, né, você vê e você ouve aquele sinal, você pode ter certeza, crer com toda certeza que está sendo transmitido essas graças que eu falei aqui para vocês. Tá bom? Então é isso que o sacramento do batismo vai fazer. E qual que é a matéria e a forma do sacramento? É aquela que eu falei para vocês. A matéria do sacramento do batismo é a água, né? A água limpa. Qual que é a forma do sacramento do batismo? São as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixa eu dizer um detalhe. Geralmente, quem batiza são os padres e os bispos. Mas numa situação emergencial, você pode batizar uma pessoa. Então, se, por exemplo, você está num hospital, você é médico, e tem um recém-nascido que você vê que ele está para morrer, não dá tempo de ligar para o padre vir para batizar. O que você pode fazer? Você pode batizar aquele bebê. Então, você pega um pouco de água limpa, derrama sobre a cabeça dele e diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você vai fazer uma obra de caridade enorme se você fizer isso. Pensa, você está dando àquela criatura a visão beatífica de Deus por toda a eternidade. Através dessa sua simples iniciativa ali de batizar aquele ali que está para morrer, você deu a ele a visão face a face de Deus por toda a eternidade. Se você não tivesse feito isso, ele não ia ir para o inferno, mas também não ia ir para o céu. Ele ia ir para o limbo, né, que é o que a igreja ensina. Tá? Então, você, numa situação emergencial, você pode fazer isso. Né? Por exemplo, às vezes você está diante de um acidente grave, né? Sei lá, e um amigo seu, você sabe que ele não é batizado. E ele está num estado grave, está para morrer, não dá tempo de chamar um padre, e ele quer ser batizado. Vamos supor que ele já é mais velho. Você também pode batizar ele ali. Você só precisa da água, que é a matéria, e dizer as palavras certas, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer isso com a intenção de fazer o que a igreja faz. Então tem que ter essas três condições: a matéria, a água. A forma, que são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você tem que ter essa intenção de fazer o que a igreja faz, tá bom? E aí você pode, então, numa situação dessa, né, de emergência, fazer isso. E se, por exemplo, você batiza e o bebezinho não morre, por exemplo, aí você tem que avisar a diocese de que ele já foi batizado, tá? A mãe precisa saber para ele não ser batizado novamente. O batismo é só uma vez, não se batiza mais de uma vez, tá?
Então, aí você tem que avisar. E se, por exemplo, vamos para um caso mais extremo ainda, o bebezinho ali, você chegou, ou a pessoa ali, e ela já está sem os sinais vitais, né? Você pôs lá a mão, não está mais batendo o coração, mas você não tem certeza se ela morreu. Você está assim na dúvida, né? Será que morreu ou não? E aí, pode batizar nessa situação? Você pode, sob condição. Então, antes de dizer a forma do batismo, você vai dizer o seguinte: caso ainda estejas vivo, né? Se ainda estiveres vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Então, você coloca essa condição antes da frase. E aí você derrama a água. Enquanto você está falando a forma do sacramento, você derrama a água limpa sobre a cabeça da pessoa. Tá? Então aqui vai falar sobre o rito do batismo, a folhinha que eu deixei aí para vocês leiam em casa, tá? Aqui sobre a questão, aqui é tudo que eu disse para vocês, né? Um adulto, para ele se batizar, ele precisa ter fé em tudo aquilo que ensina a Santa Igreja e se arrepender de seus pecados, né? Então essas são as condições para que um adulto se batize. Ele precisa estudar a doutrina cristã e se arrepender de seus pecados. E adulto aqui eu me refiro a, por exemplo, uma criança já que atingiu a idade da razão. Nesse caso, ela precisa antes estudar a doutrina e crer em tudo que ensina a igreja. Tá? Em relação aos padrinhos e madrinhas, né, o que a igreja pede é que o padrinho ou a madrinha, quem for ser, sejam bons católicos, né? Então não vai escolher um padrinho e uma madrinha só para fazer média com amigo aí, para eu preciso de um padrinho aí, eu gosto de você está sempre nos churrascos, então vou chamar você. Não, tem que ser um católico, né? Por quê? Porque caso o pai ou a mãe morra, quem vai ter a responsabilidade de educar aquela criança na fé é o padrinho e a madrinha, né? Então, é uma responsabilidade muito grande da alma daquela criança. Então, não se escolhe o padrinho ou madrinha na base da amizade de, tipo, eu gosto de você, então vou fazer uma média aqui e te chamar para ser o padrinho do meu filho. Não. Você tem que ser uma pessoa que seja realmente um católico fervoroso, né? Um bom católico que você possa confiar a alma do seu filho. Porque a partir do momento que ele aceitar ser o padrinho dele, ele vai assumir essa responsabilidade da alma do seu filho diante de Deus, né? Quando chegar o dia do juízo dele, ele vai ter que prestar contas a Deus também sobre a alma dessa criança, tá? Então, leia em casa as questões do Catecismo de São Pio X, de 549 a 574, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.